Boa noite a todos. É com uma imensa alegria que depois de um tempo eu retorno a esse trabalho, aonde aqui nós viemos compartilhar um pouco do que aprendemos, do que vivenciamos, porque como nos foi lembrado na mensagem inicial, todos nós aqui passamos por momentos de tribulações, momentos difíceis, momentos de alegria, mas nós vamos aprendendo através do esclarecimento da doutrina espírita, através dos momentos de reflexões, através das nossas vivências, aprendendo a contornar e aprendendo a tirar o melhor de tudo isso. Então, na noite de hoje, nós estaremos tratando sobre este tema, alterando para melhor as paisagens morais. Para a gente alterar algo, nós precisamos ter um ponto de partida, não concordam comigo? Eu preciso saber aonde eu estou para poder chegar. Então, para eu poder chegar num ponto C, eu preciso saber onde eu estou. É de necessária importância despertarmos em nós, termos a consciência de sabermos quem somos, por que aqui estamos, para onde vamos. E uma vez que nós vamos trazer a questão das paisagens morais, principalmente neste mês de dezembro, aonde celebramos o nascimento do Cristo, aonde as nossas paisagens, visuais, as árvores, trazendo alegria, as guirlandas, nós vamos falar das paisagens morais, que são algo interno dentro de nós, individual dentro de nós, que às vezes ninguém lá fora vai estar percebendo, vai estar notando. E essa imagem aonde eu escolhi trazer a mão de uma criança com a mão de um adulto e a terra, nos lembra que através desse despertamento, desse despertar dessa paisagem moral individual, ela vai reverberar no outro, na sociedade e no coletivo, no planeta Terra. Não vai ser nada forçado, vai ser algo natural, mas precisa partir de quem? De quem, gente? De nós. Então, hoje, eu gostaria de convidá-los todos, da gente fazer um exercício, porque é muito fácil, assim, e é o normal que nós fazemos. Às vezes a gente escuta alguma coisa, a gente lê alguma coisa, aí a gente pensa, nossa, mas o meu marido deveria estar aqui para ouvir. Ou a minha esposa, ou o meu filho. Esquece. Hoje, quem é importante aqui sou eu e vocês, cada um sentado nessa cadeira. E eu quero saber se alguém tem alguma ideia de como nós podemos fazer esse processo dessa melhoria das paisagens morais internas. Alguém tem alguma ideia, alguma sugestão para dar? Não? Suas leituras, o que você assiste, o que você escuta. As mudanças dos nossos hábitos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E a doutrina espírita vai nos trazer sobre a educação, mas não a educação que nós estamos acostumados, que vem de fora para dentro. Não que ela não seja importante, mas nós vamos estar trazendo hoje sobre a educação moral, que é trazer, retirar aquilo, essa potência divina que cada um de nós temos, para deixar germinar. E aí nós vamos ver, como a nossa amiga nos disse, que através de alguns movimentos que nós fazemos, através da boa leitura, através da prece, através da meditação, através de você fazer algo que, que te engrandece, que te faz conectar com a natureza. Então, eu quero saber se vocês estão preparados para a noite de hoje, para a gente seguir. Nesta segunda-feira, estamos todos bem? Alegres? Hoje, a primeira segunda, última do mês. Então, lembrando do mês de dezembro. Lembrando que aqui nós estamos só como intermediários.
Então, tudo que aqui foi trazido foi baseado em algum estudo, leituras. Então, aqui trazendo o Livro dos Espíritos, A Fonte Viva, de Emmanuel, que é psicografado por Chico Xavier. O livro Despertar do Espírito, Joana de Ângeles, por Divaldo. O contemporâneo de Allan Kardec, Leon Denis, que o problema do ser, do destino e da dor, livros que convido a todos, se tiverem tempo, buscarem, nem que leem 1, 2 páginas no amanhecer ou no final do dia, adicionando isso no final do ano, você está trazendo coisas que te capacitam a lidar com as dificuldades que elas não vão sumirem, elas vão aparecerem. O que vai mudar é a nossa disposição de saber enfrentá-las. E o livro também, Dias Gloriosos, que também é do Divaldo, Joana. E eu também adicionei algumas coisas deste livro, Libertação, também fantástico, do Chico Xavier, é da série de André Luiz. Então, vamos lá. A Joana de Ângeles começa nos esclarecendo que a educação cabe o inapreciável dever de transformar a criatura humana. De transformar. Que transformação que é essa? É só a transformação visual? Ou é uma transformação intrínseca de hábitos? É uma transformação instantânea? Não. Nós não devemos nos esquecer que somos espíritos eternos, vivendo várias vidas. Esse espaço de tempo aqui é um pequeno, mas muito importante, de uma longa jornada evolutiva. Nós viemos com alguma bagagem, com algo que nós necessitamos aqui a aprender a depurar, a conviver, a olhar. Então, a educação que ela nos traz, que é a educação moral, ela vai nos convidar para essa transformação. Gente, desculpa essa imagem, mas eu coloquei, eu falei, não, eu vou tirar. Mas ela é verdadeira. Muitas das vezes, quando nós estamos tão desconectados, nós nos encontramos tão confusos, porque, além do mais, nós nos esquecemos, às vezes, que nós estamos imersos no mundo que, quando existe a morte, é somente o corpo que acaba por aqui. Mas nós somos espíritos eternos e continuamos a existir. Então, vão existir conexões da mesma maneira que quando eu estou conversando, ninguém está vendo as ondas onde provoca o som. Nós estamos nesse emaranhado de energia conectados tanto com encarnados como de desencarnados. Então, quando nós somos essa fonte aonde nós estamos tão perdidos, não encontramos caminhos, tantas notícias, porque muitos de nós podemos questionar como alterar a minha paisagem mental, a minha paisagem moral, se quando eu ligo a televisão, quando eu olho lá fora, as notícias são tragédias, guerras, são dores, pessoas passando fome, a indiferença. Como? Então, a fonte sou eu. Se eu não busco me conectar e me equilibrar e encontrar este ser divino em mim, vão dificultar, vai ficar mais difícil. E assim nós vamos, às vezes, nos encontrar. E tudo bem. Nós estamos nós estamos encarnados num período de aprendizado. Então, quando a gente aprende a andar de bicicleta, eu já subo na bicicleta e consigo, gente? Não. O que acontece? Cai, machuca, joelho, cotovelo. O que eu faço? Levanto, vou de novo. Então, eu vou aprender. Vai ser difícil, mas eu vou cair de novo. Eu vou ficar nervoso de novo com o outro. Mas a diferença vai ser, peraí, o que aquilo está me provocando? O que aquilo está causando que eu não estou enxergando em mim?
Essa vai ser a diferença. E aí eu vou tentar de novo. E aí eu vou buscar os recursos, gente. Não podemos nos esquecer da prece, mas da prece sentida. Nós todos somos presenteados com um anjo guardião. Nós que somos pais ou que tem alguma responsabilidade sobre ou alguma criança ou algum adolescente, nós sentimos às vezes a frustração quando você quer dar uma diretriz, você quer mostrar, faça, siga esse caminho, mas eles ignoram, fecham a porta. Eu imagino que para os nossos anjos guardiões sejam algo semelhante. Eles estão esperando porque eles são gentis, eles são educados. Eles estão esperando nós pararmos, silenciarmos esse momento. Esse momento é muito importante, gente. De nos desconectarmos, entrarmos aqui. Isso aqui é um oásis. Isso aqui é um presente que não são muitos que têm a oportunidade de ter. Então, à medida que quando nós adentrarmos, desconectemos de tudo lá fora. São 24 horas no dia. Desconectemos por 1 hora e meia aqui dentro. E vamos nos recarregar, buscar clareza, pedir discernimento, intuição, para mostrar diretrizes nos caminhos aonde nós estamos percorrendo, nas dificuldades de saúde, de trabalho, de relacionamento, e são inumeráveis. Então, essa outra figurinha aqui também, porque isso aqui é verdadeiro, gente. É muito triste essa sociedade de espetáculo, aonde as pessoas estão sofrendo, estão brigando e as pessoas estão filmando. Ninguém, devido à indiferença, à falta de empatia, a falta tá tão centrada nela mesma, nas dores dela, que ela não consegue fazer um movimento para trazer a concórdia. E aqui fica o convite. Lembra que a gente trouxe aqui para trazer tudo isso aqui para analisarmos a nós mesmos. E capaz que vai causar desconforto. E tudo bem. O desconforto faz parte. Se nós, em algum momento das nossas vidas, não estamos sendo isso lá fora. Tá acontecendo, tá no outro país, tá tudo longe, tão distante. Não. Nós somos irmãos em humanidade. Nós somos filhos de um mesmo pai. Se ao menos pudermos fazer uma oração, nós já sabemos o poder da oração, das vibrações, o que elas podem fazer, as vidas que elas podem salvar, o aconchego, o calento que pode chegar no coração de cada um. Então a indiferença não pode mais fazer parte. Poder pode, nós vamos escolher. Mas a beleza divina, ela nos faz passar por situações dolorosas, difíceis, mas que nos faz sermos mais sensíveis às dores dos outros. Se não nos colocarmos na posição de vítimas. Se eu ficar, porque eu, de novo, perdi o trabalho, porque eu tô doente de novo, o meu filho aconteceu isso. Não. Foi lido aqui no início. Todos nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações. Nós vamos ser testados, nós temos que enfrentar e ver. Se fosse tudo fácil, a gente não precisaria estar aqui encarnado, gente. Então, vamos quebrar essa ilusão que meu mundo tem que ser perfeito. Não. Vou ter um filho que me vai trazer o desafio. Graças a Deus, Senhor, eu não sei o que aconteceu no meu passado. Não é que a gente vai colocar aqui, fiz tudo errado e tudo bem. Não, mas vamos encontrar as forças em nós. E aí, Joana de Ângeles, ela nos diz que a educação, ela desempenha um relevante papel para conduzir com segurança o sistemático combate à ignorância, porque muitas vezes as coisas acontecem pela falta de conhecimento. Então, quando nós educamos as nossas emoções, a nossa inteligência, encontramos
entramos em contato com esse Deus interno que existe, porque cada um de nós aqui tem. Às vezes possamos estar sentindo no dia de hoje a pior pessoa do mundo. Mas eu os convido a fazer um retrocesso alguns anos atrás e lembrar que cada um de vocês, cada um de nós, fizemos algo bom. Nós temos o bom lá dentro, o bem lá dentro. Só que ele está, às vezes, escondido, a gente não está dando atenção. Ele está precisando de ser germinado. Às vezes eu estou tão atribulado com tudo lá fora, estou tão desconectado comigo mesmo, que eu não encontro esse espaço. Então, quando isso acontecer, porque vai acontecer, essa é a notícia. Nós aprendemos, nós vivenciamos em ciclos. As coisas vêm, repetem, só que agora eu vou estar um pouco mais forte, igual quando eu vou para, né, você vai para academia, para ginástica, você trabalha o músculo, vou estar mais forte, vai acontecer, eu vou conseguir passar por aquela dificuldade um pouco da forma diferente do que antes. Então, lembrando então que a educação, ela vai nos auxiliar a combater a ignorância, tornar um pouco mais moderada, tornando-se moderada a agressividade e as paixões primevas. Todos nós temos. Às vezes a gente quer combater a agressividade e fala assim, não vou ficar bravo, mas vou estar lá. Aí você está engolindo tudo, aí você está fazendo mal para você mesmo. É reconhecer, não, eu fiquei bravo. Às vezes, na hora que o conflito, as coisas estão acontecendo, se afasta. Silencia, mas volta lá e verifica. Eu fiquei, aquilo me chateou. Por que aquilo me chateou? A gente questionar, mas fazer de conta que algo não está acontecendo não é solução também, gente. Mas eu não preciso, na hora que tá a tormenta, as dificuldades, o turbilhão, se afasta, dá um tempo, mas retorna. Retorna e a gente tem que aprender a desenvolver o hábito da comunicação. Dentro do lar. O que eu gosto? O que o outro gosta? Abraçar as diferenças, porque nós somos seres diferentes, graças a Deus. Imagina se todos nós fôssemos iguais. E aí ela continua dizendo que com essa educação nós vamos substituindo-os por comportamentos saudáveis. Então é pouquinho a pouquinho. Step by step. A gente hoje está vivendo num mundo tão imediatista, tudo tão fácil. Então, a gente espera resultado fácil. Então, se eu não conseguir, já desistir. Não. E aí, ela ainda continua, que vão desenvolver sentimentos nobres, que esculpem atitudes de respeito à vida e às suas manifestações. Então, são degraus que a gente... Vocês devem estar imaginando, né? E eu espero que sim, na verdade. Dentro de casa, assim, amanhã, ou se não, quando chegar em casa hoje à noite. Encontrar algum outro recurso que às vezes a gente estava fazendo, ou para fazer de conta que eu não tenho esses sentimentos comigo, ou já chegando, que eu não engulo o sapo. Porque é o mais importante, gente. Nós viemos aqui e esses aprendizados, eles precisam sair daqui e vir para cá. E para a gente fazer esse movimento daqui do intelectual para o coração, para o sentimento, a gente precisa vivenciar. Precisa dar a chance. Então, os nossos lares, que são a célula viva da sociedade, porque se a gente não consegue lá dentro, e lá dentro é difícil, porque lá dentro nós trazemos histórias pretéritas, lá dentro o desafio, mas se nós não começarmos a aprendermos a articularmos, ceder, pedir, sermos mais caridosos uns com os outros, mais bondosos, pacientes, como que a gente vai fazer lá fora? E conosco mesmo. A paciência conosco no estágio. Às vezes nós gostaríamos de estar em outro estágio, né? Que a gente aprende, que a gente vê. Eu aceitar a minha pequenez hoje. Eu vou trabalhando para descobrir o bom em mim
Mas eu vou enxergar minha pequenez. E aí, nos momentos especiais de turbulência, eu vou rogar ao Pai: Senhor, eu me coloco hoje aos teus pés, porque diante da minha pequenez, eu não consigo encontrar caminhos. Clareie os meus passos. Ajude-me, Senhor, a não sucumbir mais. Não desvalorizemos a prece. Não desvalorizemos esse momento que nós passamos na terra. Em especial na época do Natal, onde as pessoas se tornam um pouco mais amáveis, ao menos de esperar, que nós possamos deixar desenvolver essa doçura em nossos corações. E aí Joana de Ângeles continua aqui, dizendo que a educação, ela compete o elevado mister de erguer o ser humano às cumeadas do progresso. É de nos levar lá para cima, para podermos ter uma visão mais plena, apresentando horizontes infinitos que aguardam ser conquistados e que lhe estão ao seu alcance. Eles aguardam ser conquistados e a notícia é que todos nós podemos. Como? Como, gente? Quando eu tenho que subir, se eu estou lá embaixo no vale e eu preciso subir, o que eu preciso fazer? Acreditar. O que mais? Ter fé, a vontade viva de saber que... Vai ser fácil, gente? Subir lá, tô lá no vale de subir, vai ser fácil? Trabalhoso. E por quê? Porque, primeiro, nós vamos sair de um ponto onde nós vamos ter que lidar com a questão da gravidade. Então, nós estamos tão acostumados a fazer de um jeito, para mudar e criar hábitos, exige disciplina. Exige vontade. Ai, hoje não, muito complicado esse negócio. Não, para vir pro centro, um trânsito, não, eu prefiro não me... e outra coisa, e o evangelho no lar? Gente, outro recurso. Gente, quem não faz o evangelho no lar, não perca essa oportunidade. Porque eles estão só esperando, nós estamos assistindo o tempo inteiro por almas queridas que querem nos ver suceder, querem nos ver sair melhor dessa. Porque nós planejamos a nossa vinda, nós dissemos, vamos dar conta. E eles, estou daqui torcendo por vocês. Mas aí quando a gente chega pelas dificuldades, pela nossa vinda na Terra, a gente, graças a Deus, a gente esquece o passado, mas a gente acaba que ainda tem uns sentimentos, algumas coisas que dá para perceber com outra pessoa. E aí eu tô tão ocupada com as coisas, só com as coisas de fora. As coisas de fora, os materiais são importantes? São demais. Precisamos da outra educação, da educação dos livros? Precisamos. É bem claro que as duas asas da inteligência, a parte moral e a parte intelectual, ela faz parte. E até então, no nosso desenvolvimento, nós buscamos essa parte intelectual. Mas agora... mais do que nunca nós somos convidados a trabalharmos as nossas emoções. Então vai o convite, o que nós estamos fazendo dela? Já que nós estamos chegando no final do ano, aonde vão nos remeter várias reflexões, aonde no começo do ano a gente começa com várias perspectivas. Comecemos hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós somos presenteados pela vida de ter esses esclarecimentos da doutrina espírita. Alguém sabe o que é isso? Parece uma folha seca, né? Uma coisa assim que nem... Parece uma folha seca. Parece um...
Sabe o que é isso? Uma semente, chama semente da sequoia. Sequoia, alguém sabe o que é sequoia? Que tamanho que é essa árvore? Imensa. Quem diria que de uma semente tão pequenininha, tão indiferente, que não parece nada que tem lá, que existe um potencial tão grande a ser germinado e a se transformar em algo assim. A notícia isso é para cada um de nós. Todos nós aqui temos esse potencial divino, esse Cristo interno esperando para ser germinado. Essa parte saudável dentro de nós. E o convite é: para onde nós estamos olhando? Nós estamos tentando trabalhar isso em nós? Essa é essa árvore que é lá no Parque Nacional da Califórnia. Tem a altura de 83,8 metros. A idade é de 2.300 a 2.700 anos. Ela é the largest, né, a mais larga árvore do mundo, giant, né, do tamanho. E quem diria disso? Que a gente olharia e falava, o vento leva. Se não houvesse determinação, vontade, disciplina. Imagine só, se Deus o Criador faz isso com uma planta, com uma árvore, e nós? No livro Libertação, um dos mentores, quando eles se preparam, eu convidaria vocês, é um livro que merece o estudo, ele não é um livro só de leitura. Mas a equipe espiritual está se preparando para vir à crosta, para poder ajudar alguns casos. Então, o mentor que André Luiz, faz parte dessa equipe, né? Ele vem para aprender junto. E aí o mentor diz o seguinte, que a vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade. Então, aqui o que nós estamos vivendo é educativo. Então, nós vamos ter as dificuldades, nós vamos ter as provas, tem hora que eu vou acertar, tem hora que eu vou errar. O importante é progredir. E aí ele continua dizendo, o que vale pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas. Então, quais são as oportunidades que estão chegando na minha porta? Que possa ser das dificuldades, da dor, porque a dor, ela nos faz desenvolver mais empatia com o outro, colocar no lugar do outro, enxergar o que eu insisto em não enxergar. Me faz um momento de silenciar e olhar para mim. E ele continua nos dizendo, no aprimoramento dos nossos valores mentais, com o desabrochar e evolver das sementes divinas que trazemos em nós. Como essa semente traz esse potencial dentro. Todos nós trazemos dentro de nós. Aí ele continua dizendo que o trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória. Então, é bem... Para que lado que... Não é que eu vou tentar ser positivo, todo tempo eu vou evitar a realidade, mas eu posso parar e perguntar em vez, por que comigo? O que tem aqui para me aprender? Deus, o que queres de mim? A elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, nós vamos ter. E tá tudo bem. E não tem problema. Nós somos seres em evolução. A gente às vezes se envergonha. É difícil, é doloroso quando a gente para e olha, enxerga para si e vê,
poxa vida, como eu sou assim ainda? Eu pensei que eu tivesse aprendido, mas tudo bem, aceita. Lembra quando a gente fala, para eu poder alterar, eu tenho que ter consciência plena de onde eu estou. E tá tudo bem ali, conquanto eu não me acomode naquele lugar ou use aquilo como desculpa para continuar fazendo as mesmas coisas. Eu aceito, eu olho, eu reconheço a minha pequenez, mas eu também vejo os potenciais que existem em mim. Porque eu posso lembrar de coisas que eu já passei, de vidas que eu já fiz diferença e na minha própria vida. Todos nós aqui somos pessoas corajosas. Só o fato de termos saído de um outro país, enfrentarmos uma nova língua, uma nova cultura, que nos abracemos nessa coragem de saber que nós temos condições de continuar nessa caminhada. E aí, ele no final fala da questão de trazer, né, amplificar os nossos sentimentos, os nobres sentimentos e o esforço perseverante no bem. Eu acho que tinha mais aqui, mas não... Então, quem não quer, né? Quem não quer um dia? E que nós todos seremos espíritos puros. Vós sois deuses. Lembra? Porque todos nós temos os germes. E podeis fazer muito mais do que eu faço. Mas precisamos começar de algum lugar, né? E aí a Joana de Ângeles também. Nessa aqui. Isso, porque eu não estava enxergando ali. Gente, tá todo mundo bem? Tá todo mundo acompanhando? Estão com sono, não? Tá muito pesado? Ai. O ser, olha só o que a Joana de Ângeles nos diz. O ser quase não tem tempo ou lucidez para parar, para pensar na grandeza de que se constitui, perturbado pelas paixões que se entrega e que o devora. E aí vem um convite. Como gastamos o tempo das nossas vidas? Se a gente pudesse fazer assim, pelo menos por uma semana, tá? Fazer ter um planner e anotar, sabe? Igual quando o pessoal vai fazer dieta, aí tem que anotar, tem aquele MyFitnessPal, que você tem que ver o que você comeu. Começa a anotar quanto tempo que eu gastei no Facebook. Coloca lá os minutos. Tarará, marcou. Quanto tempo que eu gastei em Instagram? Quanto tempo eu fiquei lendo a vida do outro? Quanto tempo... Porque eu vou contar para vocês. Vocês podem fazer de experiência própria. Tenta fazer uma semana ou um dia e ver como que você utilizou o seu tempo. E aí, quando você utilizar o seu tempo de uma forma mais enriquecedora, através de uma leitura, cuidando de você, fazendo uma caminhada, brincando com o seu bichinho, você vai ver que... Vocês lembram daquela imagem? Aquela coisa toda assim, ó... Vocês vão ver, vocês vão notar que quando você não faz essas mudanças de hábitos, essas que a gente está trazendo, de leitura edificante, é bem rápido, você entra naquilo. Aí só que acontece? Como você experimentou o diferente, você fala, opa, tem uma coisa, e aí você começa. Gente, não estou dizendo que internet, que Facebook, não, porque olha que maravilha, através do Facebook muita gente está tendo a condição de estar nos ouvindo, de estar aprendendo algo novo. Mas é como, com o quê? Que conteúdo? O que aquilo está me acrescentando? Que diferença que aquilo vai fazer na minha vida? Porque lembra, eu vou me moldando, vou trabalhando, e isso consequentemente vai atingindo o quê? Os outros próximos de mim. Nós não enxergamos, são pontinhos de luz. Ou, igual mostrou lá, então eu começo a ficar desequilibrado, o meu filho também começa, aí o marido, aí quando você vê o lar tá todo desequilibrado. Então, se nós temos a consciência, nós temos a oportunidade, que nós façamos, porque essa que é a ideia aqui, né? Não é de falar do marido, da esposa, do filho, não, é de nós. O que nós somos responsáveis? E o que nós estamos fazendo do nosso tempo? E aí fica o nosso critério. Mas a vida existe leis. Não é que existe um Deus lá, um homem, aquela imagem te castigando. São leis.
Leis de ação e reação. Leis de afinidade. Então, o que eu estou fazendo? Com o que eu estou me afinizando? O que eu estou pensando? E aí você vai saber com que companhias você vai estar tendo. Aí aqui mostra, né? Isso lá na Gênesis. Eu não coloquei lá, ó, gente, na bibliografia, mas a Gênesis também, que é um dos livros do Allan Kardec. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançados, sobre o ponto de vista da ciência, das artes, do bem-estar e do material. Isso é maravilhoso. Isso nos dá condições, igual eu disse, da questão da internet, a questão de deslocar, estar de um país para o outro de forma tão rápida e tantos outros recursos. Mas só isso não é o suficiente. Ele vai continuar. A Joana de Ângeles. Há glórias na mente e abismo de sombras de sentimento. Os nossos sentimentos. Então, a gente acha que só a parte, né, da inteligência intelectual, desses desenvolvimentos, eles não são suficientes. Nós continuamos angustiados, nós continuamos sentindo um vazio. E são estes sentimentos, são essas partes que Joana de Ângeles, que a espiritualidade, são vários espíritos, Leon de Denis, eles vêm nos convidar para fazer, para podermos olharmos. Ela diz que a questão, a robotização, a globalização, as programações pelo meandro da internet, a desumanização dos sentimentos, objetivando a conquista de patamares do poder e da glória e do prazer, conspiram dolorosamente contra o ser essencial. É de voltar. É um momento, a gente utiliza, mas de desconectar e entrar em contato aqui dentro. Às vezes causa incômodo. Tô tão acostumada, tem que fazer, tá ouvindo notícia. Aguenta o incômodo. Coloca uma música, faz uma prece, medita. Nós temos aqui toda a última quinta-feira do mês, mas é em inglês, mas muitos de vocês devem falar ou conhecem também gente que fala. A gente tem um trabalho de espiritismo e a meditação. É belo. E aí a gente dá espaço quando a dor vem, porque às vezes a gente não quer sentir a dor, mas às vezes é necessário. Quando a semente ela está embaixo da terra para ser germinada, ela passa pelos momentos da escuridão, das dificuldades, faz parte para romper, para conseguir chegar na luz. E quando nós silenciamos e encontramos essas dores, essas angústias, se precisar chorar, chore. Mas não fique preso só no choro. Busque encontrar outros recursos também, igual eu estava trazendo, volto de novo, em contato com a natureza, que nos auxilia tanto a observar a natureza, aos pássaros, ao sol, ao nascer do sol, ao pôr do sol. Nós temos vários recursos. O homem e a mulher... Olhando aqui, que eu tô ainda não... Tem bastante slide ainda. O homem e a mulher da atualidade, após os grandes e inimagináveis voos do conhecimento e da tecnologia, debatem-se surpresos nas águas turvas da inquietação e do sofrimento, constatando que milênios de cultura e civilização lhes alargaram os horizontes do entendimento, não lhes solucionaram os grandes desafios da emoção. Ela volta de novo, é do livro Despertar, a questão também. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo que oh my gosh, tá vindo em inglês. Superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Vixe, aí nós vamos falar do egoísmo e do orgulho um pouquinho. Então, é necessário para a gente poder entrar em contato com isso,
É preciso olhar para a gente. É preciso se silenciar. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 917, Kardec pergunta, então, qual é o meio de destruir-se o egoísmo? Então, porque lá, no slide anterior, na Gênese, eles estavam dizendo, né? Elevar o sentimento e tudo que for, tiver excitando, nossa, o egoísmo e o orgulho, que a gente, de alerta. Opa, o que está acontecendo? Então, ele vai perguntar lá qual que é o meio de destruir. Aí ele diz, primeiro que ele vai falar que de todas as imperfeições, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque se deriva da influência da matéria. Então, porque nós estamos encarnados, nós precisamos do ego. O ego, ele nos auxilia a viver aqui. O problema é quando o ego se torna, que é o egoísmo, um ego adoecido, que ele toma uma dimensão que não é dele. Então, qual que é a dificuldade? Porque nós estamos vivendo na Terra, nós precisamos da matéria, nós precisamos do trabalho, nós precisamos de dormir, de acordar, de comer, de vivenciar, de conviver. Então, o que ele diz? Que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, a vida moral. Então, não adianta eu querer só estar focando nas coisas materiais. Os espíritos vão nos trazer que é necessário a gente estar focando nessa questão dos sentimentos, na questão de quem eu sou, de olhar para isso. Então, como eu faço num lugar escuro? Como eu faço para clarear o lugar, gente? Como é que eu faço? Você abre a janela, luz, leva uma vela. Então, o que a gente precisa é levar a luz. Não é falar, eu não quero ser egoísta e agora eu tô brigando, tô lutando. Não. É levar a luz, é levar o conhecimento para aquele lugar. E aí, aos poucos, gente, isso não é uma coisa que vai acontecer instantaneamente. Nós vamos trabalhar várias vidas com isso. Mas é necessário começar. Você levando à luz aquele esclarecimento, e aí as coisas vão começar a ajeitar. Elas vão aos poucos, através desse processo, se encontrando o espaço necessário. E aí continua dizendo aqui que só se obterá a cura se o mal for atacado em sua raiz. Isto é, pela educação. É a educação moral. Quando você procura educar, né, educare, que vem do latim, é de trazer algo. Eu tô repetindo isso, eu sei que eu tô repetindo, mas eu preciso que isso venha na cabeça, porque a gente por tanto tempo ficou com a ideia de educação, e que existe, que a educação ela é só de fora para dentro. É o que o outro me ensina, mas não, é de trazer esses potenciais, aquela semente, de deixá-la germinar. Então, ele vai trazer que para a gente poder curar esse mal, vai ser quando nós começarmos a trabalhar nessa educação, de trazer o bem de dentro para fora, germinar esse bem em nós. Não por essa educação que tende a fazer os homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação é o comentário também, que ele vai trazer que é a chave do progresso, ela tem que ser bem entendida. Então, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. A gente está dizendo aqui que o progresso intelectual é problema, gente? Que a gente não precisa lidar? Nós estamos dizendo isso? Não. Nós precisamos, faz parte. É bom estar aprendendo coisas novas, intelectualizar. Isso é bom, mas não é o suficiente para nós progredirmos moralmente, para deixar germinar esse bem em nós. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. Então eu começo a ver que já vai nascer um matinho. Então, porque eu estou atenta, eu estou olhando, eu não estou deixar tudo crescer do jeito que quer, não.
Eu tô atenta para dentro de mim. Eu tô analisando. Nossa, eu senti mesmo uma vontade, uma inveja lá do outro que comprou, que fez isso. Eu tenho, mas o que eu posso buscar em mim que às vezes eu não estou conseguindo enxergar que eu preciso melhorar? São tantas as reflexões que nós podemos fazer a respeito dos nossos comportamentos. Essa arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar que para exercê-la com proveito, basta o conhecimento da ciência. Então, volta para aquilo. Isso é Kardec, tá, gente? Então, eu pensar, eu aprendi, então, ser virtuoso é fazer isso, educação moral é fazer isso, aí pronto, eu já sei. Sabe aqui. Agora vamos praticar. Agora vamos vivenciar. E aí nós vamos cair. E aí nós vamos levantar. Aí a próxima vez eu vou fazer um pouquinho diferente. A próxima vez dentro do lar eu vou ser um pouquinho mais tolerante. Mas não é porque eu preciso ser tolerante com o outro. É porque eu também entendo que eu erro. É que eu também entendo que tem dias que, nossa, que eu não me tolero. Então eu respeito o outro ter também esse dia dele. Não é... Então, a gente começa a desenvolver, não é porque eu tenho que fazer e tem que ser assim. É porque eu entrei em contato, porque eu começo a enxergar, ver em mim as minhas dificuldades também. E ver que tudo bem, estava assim, mas agora está melhor. E aí eu vou dando a oportunidade. E muitas coisas, às vezes, eu tenho filhos adolescentes, eu não sei quem também tem. E eu busco, eu acho, é muito importante, porque é uma fase que eles estão descobrindo o mundo. É um outro parto para a vida lá fora. Exige compreensão, exige direcionamento. Nós, pais, necessitamos da questão da educação moral e que ela vale muito mais do que palavras, são os nossos exemplos. Então, não quer dizer que eu também não vou conduzir, porque eu falo, eu vou ao menos os dois trabalhando, tentando trabalhar juntos. Mas de lembrar também que nós já passamos por essa fase. É de ter respeito também. De ajudá-los a enxergar o bom que existe dentro deles. Porque às vezes nós desmerecemos e nós já estivemos lá. Então, esse movimento de enxergarmos em nós nos auxilia a conviver na nossa família, dentro do centro, na sociedade. Fazer diferença no nosso planeta. Porque nós somos e nós temos condições de fazermos a diferença. A educação é a arte de formar os homens, isto é, fazer eclodir neles os vermes da virtude e abafar o dos vícios. Ele vai abafar porque, imagina a plantinha lá crescendo, eu tô tirando o matinho que tá vindo, porque eu tô observando, eu tô olhando para aquilo, mas eu estou alimentando mais a planta, eu estou alimentando mais o bom. Então, qual que é o foco que nós estamos dando na nossa vida? Porque o foco, para onde eu for olhar, o que eu estiver alimentando, é o que vai crescer. Então, se eu estiver buscando ajudar a germinar essas virtudes, os vícios vão pouco a pouco. Então, não adianta eu querer chegar, e que é esse movimento, muitas das vezes, que nós fazemos, e de forma violenta, a querer abafar os vícios. Não, o que nós precisamos é focar nas virtudes. Que elas vão perdendo as forças, e é um processo lento, mas que nós somos capazes de fazer. Aí a Leon Denis, nesse livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso. Educação moral, tá? Pois contém em germe todo o futuro
mas para ser completa, ela deve inspirar-se no estudo da vida. Cada um estudar a sua vida, não é a vida do vizinho, não é a vida do marido, é a sua vida, sob duas formas alternantes, visíveis e invisíveis. É lembrando que nós somos espíritos eternos, é lembrando que existe as influências, que nós somos o que nós pensamos, o que nós vamos nos afinizar, é que nós temos o nosso anjo guardião pronto, disponível para nos ajudar. O mundo interior é esse império ilimitado que lhe resta conquistar, descer às sinuosidades misteriosas do ser, onde a sombra e a luz. Então, quando eu parar e começar a refletir e olhar para mim mesma, eu vou encontrar a sombra e a luz. Eu vou encontrar as coisas que eu não vou achar tão legais. E tá tudo bem. Somos todos nós. Não pensem porque nós subimos aqui para poder compartilhar estudos, compartilhar vivência com vocês, que nenhum de nós passa por isso. Mas nós vamos fazer o quê? Levando a luz, dando mais enfoque para essa luz, ela vai iluminando essa escuridão. E esse vai exigir um trabalho, exige amor, exige paciência, solidariedade. E eles se misturam e ao escutar o eu normal e o eu profundo, a consciência e a subconsciência. Gente, e importante lembrar, Jesus Cristo, há mais de 2000 anos que veio à Terra, ele, Espírito puro, ele parava, ele tinha os momentos dele para orar. E por que que nós achamos que nós não precisamos? E por que que nós não utilizamos desse recurso? Ele subia lá aos montes e orava ao Pai. E aí só buscando aqui, trazer, né, os 3 tipos da educação intelectual. Tem educação moral pelos livros, mas essa educação moral, na arte de formar caracteres, que é a importante que nós estamos falando. Então, a moral ela vai ser a regra do bem proceder. Então, como que eu estou procedendo? É saber distinguir o bem do mal. E observância. Quando a gente vai ficando mais atento, entrando em contato com isso, nós vamos desenvolvendo mais e entrar mais em observâncias à lei de Deus. E quando fala entrar em observância à lei de Deus, aonde está escrito? Aqui já mostrou, né? Todos nós temos inseridos as leis de Deus na nossa consciência. E aí vai o convite de novo. Olhe para dentro. Silencia. Pergunta. Essa foi a minha melhor atitude? Santo Agostinho nos diz no Evangelho qual a melhor maneira de avaliar. Você ao deitar, às vezes para mim é muito difícil, se eu estou muito cansada, eu coloco a cabeça no travesseiro, eu durmo. Mas a gente pode fazer isso antes. Avaliar o dia. O que eu fiz? Eu poderia ter feito diferente? Como, se eu estivesse no lugar do outro, como eu estaria sentindo? A gente precisa fazer esses movimentos, porque está tudo ali inserido. E aí qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para servir de guia e modelo? Kardec pergunta, e ele diz Jesus. Então, qual que é o meio que nós vamos colocar, né, para fazer aquela sementinha que estava lá, que a gente nem acreditava, que parecia nada, uma folhinha seca, morta? Como a gente vai fazer para poder germinar? Leon Diniz vai nos trazer que é pela vontade. Existe, tem que ter aquela vontade. Eu quero. Eu sei, eu tenho consciência que eu vou encontrar dificuldades. Mas eu vou. Mas não vai sozinho, gente. Lembra dele. Nós somos pequenos ainda para conseguir caminharmos todos sozinhos. Nós precisamos dele. Nós precisamos desenvolver a humildade, em rogar auxílio.
a suplicar aos céus força e coragem para continuarmos. E aí ele continua dizendo que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para o alvo determinado. A maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Fica lá, estou aqui, uma hora estou aqui, tá? A gente precisa de foco. Foco. Sai, foco. De novo, vou focar em quê? Em germinar as virtudes, as coisas boas. Não vou ficar gastando tempo e ficar brigando só com os vícios. Porque ali onde eu estou dando foco é aonde vai germinar mais. E aí é onde a gente não quer, tá indo para a diretriz, né? É preciso saber concentrar, colocar o pensamento de acordo com o pensamento divino. A vontade é a maior de todas as potências. A vontade de viver, de desenvolver em nossas vidas, atrai-nos novos recursos vitais. A força do pensamento, a força da vontade, a lei de afinidade. Então, o que eu estou colocando aqui e aqui? O que eu estou emitindo? A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar as vibrações, né? Sobre o nosso perispírito e ativar as vibrações. Desculpa, gente, estou correndo um pouquinho porque eu já estou em cima da hora. A vontade, ela pode atingir tanto no sono como na vigília, porque a alma valorosa que para si mesma estabelecer um objetivo, procura com tenacidade em ambas as fases de sua vida e determina assim uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Aqui ele nos lembra, gente, na hora de dormir, antes de dormir, a importância de nós fazermos uma prece, rogarmos auxílio, porque nós desdobramos, nosso corpo está lá, mas o nosso perispírito se desdobra. E aí, para onde que nós vamos? O que nós estamos com os nossos pensamentos? Então, ora, pede auxílio para o seu anjo da guarda. Me levem a lugares onde eu possa trabalhar, onde eu possa aprender. Existe uma prece no final, no Evangelho, uma prece que você pode fazer antes de dormir. Em lugares, se precisa de tratamento, porque tanto durante a vigília como durante o sono, a gente pode estar dando continuidade. As suas diretrizes arrancam um belo que jaz no íntimo, das formas externas, toscas e embrutecidas, desvelando o anjo oculto que necessita exteriorizar-se. Essas belas flores vieram das sementinhas. Nós, um dia, para nos tornarmos anjos, espíritos puros, nós precisamos conduzir, passar por este processo, deixar-se exteriorizar. A educação transforma a criatura humana, alterando para melhor as paisagens morais da sociedade e do planeta terrestre. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções afetam a todos os pontos do planeta. Nós estamos evoluindo em conjunto. Não sejamos indiferentes às dores do outro, não porque as pessoas estão dizendo para não ser, mas porque a gente está despertando, desenvolvendo essa consciência que somos irmãos em humanidade, que eu poderia estar no lugar daquele outro, que uma prece pode fazer a diferença. E aí, eu gostei muito dessa imagem, porque mostra cada pontinho de luz que nós unidos na nossa individualidade, dentro do lar, na sociedade, no nosso país, nós podemos fazer a diferença e auxiliar essa psicosfera do nosso planeta que nós estamos enfrentando ultimamente. Nesse processo, ainda, para que possamos sair de planetas de provas e expiações para um mundo de regeneração. A espiritualidade conta conosco. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se por meio do serviço à coletividade.
Mas quando eu desperto esse germe do amor em mim, esse alto amor, eu tenho condições de enxergar e ver o outro de outra forma. Eu não vou fazer algo meramente mecânico, sem sentimentos, sem emoções, porque me disseram que é bom, porque eu vim aqui para servir, todos nós temos que servir a coletividade. E este sentimento é o que vai movimentar, é o que vai levar esperança. Nem que se for, gente, para olhar para o olho de alguém e falar bom dia, good morning, how's your day? Não sejamos indiferentes, ninguém sabe o que passa com o outro. Eu sei que muitos de nós devemos estar pensando, mas e eu também? Mas é aí que vem a questão do egoísmo, de parar de olhar só para mim e eu levantar a cabeça e olhar ao meu redor. Somente o amor sentido, crido, que é aquele que você crê, vivido por nós, provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Então, eu preciso primeiro sentido, crido e vivido. Amar a todos como vós mesmos. Eu não posso dar ao outro o que eu não tenho. Mas também é através desse movimento interno e externo que eu vou despertando. Eu não preciso também estar esperando, eu estar me amando completamente para poder ter empatia com o irmão lá fora. Esse movimento, mas eu estar atento para o que está acontecendo aqui dentro, vai nos auxiliar. E por final, apoia-te nele. Sobre a tribulação ou fora dela, buscai-o. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa como ele agiria nessa situação. E faze conforme te inspira a consciência reta. Tenha coragem de viver. E eu deixo aqui com todos votos de muita paz. Nesse mês que celebramos o renascimento do Mestre Jesus, que possamos realmente vivenciarmos, sermos exemplo do Evangelho vivo nas nossas condutas diárias, conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Muita paz a todos.